Pastora Miriam Ribeiro é a idealizadora da Igreja Getsemane ao lado do seu esposo Everton. No final de 2010, teve a visão de iniciar reuniões em seu lar, que culminou nesta grande obra. Tem pastoreado e mentoreado mulheres para viverem uma vida extraordinária. Recebam Pastora Miriam Ribeiro. Permita-me dizer, porque vocês estão aqui na terra. Vocês estão aqui na terra para ser o sal, que traz o sabor divino. Se perderem a capacidade de salgar, como as pessoas poderão sentir o tempero da vida dedicada a Deus? Vocês não terão mais utilidade e acabarão no lixo. Amém? Jesus, quando contou essa parábola, ele estava sentado num monte, dando instruções aos seus discípulos. E para facilitar o exemplo, ele utilizou o exemplo do sal, e que oferece uma grande lição de vida para mim e para você, amém? O sal ele é um composto cristalino, quimicamente conhecido como cloreto de sódio. Nos tempos bíblicos e hoje, ele tem uma função importante nas nossas vidas. O sal ele é usado como tempero. E numa época em que não havia geladeira, o sal era usado para que os alimentos não se estragassem. No Templo de Jerusalém, no Santuário dos Judeus, o sal ele era indispensável na hora de apresentar alguns sacrifícios, principalmente aqueles sacrifícios que envolviam holocaustos. Por causa disso, o sal se tornou um símbolo de fidelidade. E em que sentido Jesus disse que o sal estragado servia para ser pisado por pessoas? Quando se recolhia o sal do Mar Morto, uma parte era utilizada para o alimento e para a medicina. E uma outra parte, ela era estragada. Então, o que se fazia naquele tempo? Eles guardavam aquele sal estragado, porque lá em Jerusalém também neva. E quando aquela neve cai no pátio, lá no templo em Jerusalém, fica escorregadio. Então, por isso que eles jogavam sal. Eles jogavam aquele sal para que aquele gelo se derretesse e para que as pessoas não escorregassem. E aí eu te faço uma pergunta nessa noite. Que tipo de sal que você pretende ser? Que tipo de sal você pretende ser, meu irmão? O sal bom, que é usado em feridas, que é usado para não estragar os alimentos? Ou aquele sal que serve para ser pisado? O sal, ele estimula a sede. E ele acrescenta um toque especial de sabor. Quem é cozinheira que sabe que se fizer uma comida e não colocar sal, perde o gosto, né? Tem gosto de nada. Isso nos leva a uma grande pergunta. Qual dessas propriedades Jesus tinha em mente quando olhou para os seus seguidores e disse que nós somos o sal da terra? A primeira pergunta: o cristão precisa provocar sede, amém? Jesus estava se referindo ao sal para simbolizar a ideia de provocar sede. Quando estamos em sintonia com o Espírito Santo de Deus, nós provocamos sede àquelas pessoas que estão ao nosso redor. A sede é o quê? É um propósito de vida. A sede, ela traz alegria. A sede, ela traz paz no coração de cada um. Amém? O cristão, ele precisa dar sabor. Quando nós vivemos a nossa fé com autenticidade e ousadia, nós acrescentamos um toque de sabor na vida daquele que ainda não é sal. Amém? E para que o sal ele produza um impacto forte na vida de alguém, ele deve ser bem potente, irmãos. Tá vendo esse saleiro aqui? Eu coloquei aqui, ó. Ele está assim. Se eu pegar um prato de comida sem sal e deixar ele assim, ele não vai acrescentar nada. Quando ele é derrubado, ele acrescenta algo na vida. Assim precisa ser eu e você. Nós precisamos ser como sal derramado na vida daquele que ainda não conhece ao Senhor Jesus. Segundo, para que qualquer impacto aconteça, o sal ele precisa estar próximo.
daquilo que Ele quer causar impacto. Você precisa estar próximo. Você precisa estar próximo de pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus. O Senhor não me chamou e nem te chamou para ficar de braços cruzados e muito menos para ficar num banco sentado, esquentando uma cadeira. O Senhor nos chamou para estar próximo ao perdido, para estar próximo àquele que está caído, àquele que está necessitado. Se você não for sal da terra, a sua vida não vai ter sentido algum, amém? Em Mateus 5,13, Jesus disse que o sal sem sabor e de qualidade ruim de nada vale. Ele perdeu o seu poder, ele não provoca sede e nem retardará o apodrecimento dos alimentos, amém? Se você não tiver mais de Deus para oferecer para o seu próximo, não adianta você aceitar o Senhor como seu Salvador, não adianta você ser batizado com o Espírito Santo, não adianta falar em línguas, não adianta ser dizimista e ofertante fiel. Você foi chamado para acrescentar sabor na vida de alguém, amém? Em Mateus 5, 14, 15 e 16, está escrito assim: há uma outra maneira de dizer a mesma coisa. Vocês estão aqui para ser a luz, para trazer as cores de Deus ao mundo. Deus, ele não é um segredo para ser guardado. Vamos torná-lo público, tão público quanto uma cidade num plano elevado. Se faço de vocês portadores da luz, não pense que é para escondê-los debaixo de um balde. Quero posicioná-lo onde todos possam ver a luz. Agora que estão no alto do morro, onde todos conseguem enxergar a luz, tratem de brilhar. O Senhor te trouxe lá do mundo. Ele te resgatou. Ele te salvou. Então Ele te diz nessa noite, trate de brilhar. Você não tem que ficar escondido em quatro paredes. O Senhor não nos chamou para estar dentro de um templo. O Senhor nos chamou para irmos lá fora. A palavra dele diz, ide e fazei discípulos de todo mundo. Nós somos chamados de dentro para fora. Você não foi chamado para ficar de braços cruzados, amém? E as propriedades da luz. A luz, ela ilumina, ela aquece, ela guia, ela agrega, ela tranquiliza e reconforta. A luz é força, é um princípio ativo, é uma condição indispensável para que haja vida. Ela tem a capacidade de purificar, regenerar. E em oposição às trevas, a luz exalta o que é belo, bom e verdadeiro. Nós estamos na luz, nós somos o oposto das trevas, por isso nós temos que brilhar. Você precisa brilhar, a luz de Deus precisa brilhar na sua vida. Entenda, meu querido, a partir do momento que você aceita o Senhor Jesus, automaticamente você recebe o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus não me chamou e nem te chamou para ficarmos apagados. Nós precisamos brilhar para que haja um novo nível nas nossas vidas. Nós precisamos brilhar. Você precisa brilhar em meio à escuridão. Você precisa brilhar em meio às trevas. E o que é ser luz? É fazermos o que Jesus manda. É fazer a vontade e o querer do Senhor. É você renunciar o que você mais gosta. É passar mais tempo com Deus e para Deus. Não adianta também você passar muito tempo com Deus e guardar só para você. Você precisa passar tempo com Deus e para Deus. Você precisa ganhar vidas para o Senhor Jesus. Você só vai conseguir se posicionar num lugar de luz quando começar a ter mais intimidade com Deus, buscando a Ele, vendo coisas que edifiquem a sua mente, lendo a sua palavra e indo a uma célula. Você precisa confiar no Senhor e se entregar a Ele de todo o coração. Quando você se entrega a Ele de todo o coração, Ele começa a te usar. Ele começa a te usar de uma forma sobrenatural. Sabe, meu amado, quando você for evangelizar alguém, não precisa você estar aí. Assiste o testemunho de fulano. Assiste o testemunho de ciclano. Não. Você tem um testemunho de vida. Da onde o Senhor te tirou, use o seu testemunho de vida para dar sabor a este mundo. Sendo luz, a humanidade ela está em trevas, irmãos. E quando nós aceitamos Jesus, automaticamente o Espírito Santo dele habita em nós.
Você precisa brilhar na vida de alguém. Andar na luz tira as barreiras que impedem a minha e a tua bênção. Andar na luz nos ajuda a realizar o ID do Senhor. Nós cantamos aqui, né? E eu me despedi dos meus pais. Será que você se despediu mesmo? Quando o Senhor nos chama para sermos luz e sal da terra, Ele nos chama para nós nos desprendermos. Eu não estou falando para você abandonar o seu emprego, abandonar a sua casa, não. Eu estou falando para você que quando surgir as oportunidades, você precisa brilhar na vida de alguém. Você precisa resplandecer a glória do Senhor na sua vida, amém? E eu quero estar lendo também a parábola do bom samaritano, Lucas 10, 30 e 37, que diz assim: certa vez um homem viajava de Jerusalém para Jericó. No caminho foi atacado por ladrões. Eles o espancaram e fugiram com as suas roupas, deixando-o quase morto. Pouco tempo depois, um sacerdote passou por aquela estrada, mas quando viu o homem, esquivou-se e simplesmente foi para o outro lado. Em seguida surgiu um religioso levita. Ele também evitou o homem ferido. Um samaritano que viajava por aquela estrada aproximou-se do ferido, aplicou ao ferido os primeiros socorros, desinfetou os ferimentos e fez alguns curativos. Pôs o homem sobre um jumento em que viajava e levou-o até uma pensão. Na manhã seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão e disse: cuide bem dele, e se custar mais, ponha na minha conta, e quando voltar eu pago. O que você acha? Perguntou Jesus. Qual desses 3 homens foi mais próximo do homem atacado pelos ladrões? Aquele que o tratou com bondade, respondeu o líder religioso. Jesus concluiu, faça a mesma coisa. Amém? A parábola do bom samaritano é uma história que Jesus nos contou, explicou naquela época e nos conta até hoje, sobre o dever de amar o próximo. O amor, ele precisa ser uma coisa prática. O amor, ele não pode ficar só em palavras ou ficar apenas um pedaço de papel. O amor, ele precisa ser prático. E este texto, ele reflete para nós 3 filosofias de vida. A primeira é a filosofia dos assaltantes, que pensavam da seguinte maneira: o que é meu, e o que é seu precisa ser meu também. Essa é uma filosofia egoísta, de que o que você tem precisa ser meu. E para ser meu, eu estou disposto a te machucar, eu estou disposto a te magoar, te ofender. E esse tipo de mentalidade, ele olha para o próximo com interesse. Ele olha para o próximo com a intenção de só tirar vantagens. A pior coisa que pode acontecer na vida de um ser humano é ele se enclausurar dentro do seu próprio ego. É ele viver apenas para a sua satisfação pessoal e alheio ao sofrimento dos outros. É assim que os ladrões eles agiram. É assim que os ladrões agem. E eu não quero ser uma ladrona. Amém? Você quer ser um ladrão? Nós não podemos ser ladrão. O objetivo principal de eu e você sermos cristãos é seguir a Jesus. Mas depois de seguir a Jesus, nós precisamos negar a nós mesmos. Nós precisamos negar a nós mesmos e servir ao nosso próximo. Incluindo, irmãos, os nossos próprios interesses. Mesmo que você tenha algum interesse, às vezes você precisa passar o interesse do seu próximo pela frente. É essa a filosofia que o Senhor Jesus tem para ensinar nessa noite, amém? Você não foi criado apenas para consumir recursos, comer, respirar e nem ocupar espaço. Deus o criou para servir e para acrescentar sabor à vida de alguém. Tire essa ideia da sua cabeça que você foi criado apenas para ficar lá no seu mundinho, para sustentar o seu ego, para sustentar o seu eu. Irmãos, para você viver um novo nível, você precisa mudar de fase. Você precisa passar de fase. Você precisa sair da sua zona de conforto. Você precisa largar o seu eu, a sua vontade. O pastor falou aqui à noite. Irmãos, ele tinha um salário abençoado. Irmãos, eu ia no mercado com mais de 1.000 e poucos reais. E ele negou. Ele falou, amor, o Senhor está falando comigo, eu vou sair do serviço. Eu falei, amém. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu não tenho convênio, como ele falou. E o Senhor, ele me deu uma casa.
O Senhor me deu uma casa, e quem aqui conhece sabe que é a casa, hein? E o Senhor me deu um carro. Então, irmãos, você precisa negar o seu eu, sabe? Negar o seu ego, negar a sua vontade. Ei, querido, até quando você vai olhar para o seu umbigo? Até quando você vai passar e vai ver uma pessoa ferida, machucada e não vai estender as suas mãos? Até quando aquele curso que você fez lá, na implantação das células, vai ficar guardado numa gaveta? Ei, queridos, tira as suas armas para fora. O Senhor te chamou para ir e fazer discípulos. O Senhor não te chamou para ir lá e fazer o curso e ficar de braços cruzados. Ei, você que um dia abriu a porta da sua casa, o Senhor te diz nessa noite, abra novamente. É difícil, é. Suja, suja. É ruim, é às vezes, porque às vezes você tem uma coisinha lá nova, um sofá novo, um tapete novo. As mulheres, né? As mulheres gostam disso. Vai sujar, vai, mas vai lá e lava. Vai lá, faz com amor, faz com carinho, porque o Senhor Jesus, Ele vai te recompensar, amados. Eu tinha 3 células lá em casa, 3 células. Uma na sala de baixo, uma na sala de cima e uma no quarto da Giovana. Irmãos, e é uma bênção. Hoje nós não estamos em célula, mas nós vamos abrir até esse ano, em nome de Jesus. Nós vamos voltar com a célula. Irmãos, é gratificante. É maravilhoso quando você abre a porta do seu lar e as pessoas que precisam de Jesus entram para receber mais do Mestre. Então, meu amado, chega de ficar de braços cruzados. Chega, queridos. Amém? A segunda filosofia desse texto é a filosofia do sacerdote do levita, que pode ser resumida assim: o que é seu e o que é meu. Cada um por si e Deus por todos. Essa é a filosofia da indiferença, daquelas pessoas que vivem em meio da multidão, mas ilhadas em seu mundinho. Sabe aquele desenho fantástico, O Mundo de Bob? São essas pessoas. E o que é curioso, meu amado, é que Jesus fala de um sacerdote, de um levita. Jesus está falando de mim e de você. De mim e de você que levantamos a mão, aceitamos a Ele, falamos que vamos cumprir o chamado e a vontade dEle e cruzamos o braço. É de mim e de você que o Senhor está falando. Se você enterrou o seu dom, o seu talento, este é o momento de você desenterrar. Esse é o momento de você desenterrar o que o Senhor entregou nas suas mãos. Naquele grande dia, o Senhor vai te perguntar: o que você fez com aquelas vidas que eu entreguei para você? O que você fez com aquelas pessoas que eu coloquei no seu caminho? O que você fez com aquelas pessoas que eu coloquei no seu serviço, na faculdade, na condução? O que você fez com essas pessoas? E nesse momento, não tem desculpa esfarrapada, não. Ah, Jesus, eu não queria que minha casa sujasse. Ah, Jesus, eu não queria abrir mão de ir no shopping. Eu amo ir no shopping, viu? Mas se eu tiver a minha prioridade, eu largo e vou cuidar da minha prioridade. Ah, Senhor, eu não quis abrir mão do meu cinema, de viajar com meu marido. Naquele grande dia, você vai precisar prestar conta das vidas que o Senhor entregou nas suas mãos. E aí, meu amado? Nós costumamos pensar só no hoje, mas uma hora o Senhor Jesus vai voltar para mim e para você. E naquele grande dia, grande vai ser o ai, viu? Glória a Deus. E a filosofia do samaritano, que diz assim, que pode ser resumida assim: o que é seu, mas o que é meu também pode ser seu. Aleluia. É essa filosofia que tem que prevalecer na minha e na tua vida. Esse homem, ele teve uma postura de bondade. Ele foi voluntário. Ele fez alguma coisa boa na vida de alguém. O bom samaritano, ele enxergou o outro como parte de si mesmo. É isso que falta nas nossas vidas, irmão Antônio. Nós precisamos enxergar nos outros parte de nós mesmos. Você gosta de ser abençoado? Quem aqui não gosta de ser abençoado? Quem aqui não gosta de receber bênção? Quem aqui não gosta de ser bem tratado? Não é verdade? Mas você gosta de abençoar o seu irmão? Você gosta de tratar bem o seu irmão? O meu prazer e o prazer do meu esposo é em servir. É em servir. Essa semana a Giovana ficou até ruim, irmãos. Não tive tempo de fazer nada.
a casa uma bagunça, ela ficou até com dor de estômago, porque eu não tive nem tempo de fazer comida. Nós saímos da igreja meia-noite, 2h da manhã. O nosso prazer é em servir. O Senhor Jesus nos chamou para servir. Se Ele sendo perfeito, sem falha, sem pecado, Ele veio, Ele serviu, por que você e eu não queremos servir? Nós precisamos ser igual a este bom samaritano. O samaritano, ele parou, ele se fez próximo do ferido, porque ele viu a necessidade, ele interferiu e ele transformou a realidade dele. Quando se trata de vidas, irmãos, quando se trata de pessoas, você precisa ser enxerido, mas é um enxerimento do bem. Se o samaritano ele passou ali, ele olhou, ele podia ter jogado ali um vinho, né, passado um azeite e indo embora. Mas ele não, ele passou o vinho, passou o azeite e ele levou aquele ferido à hospedaria. Ele interferiu na realidade daquela pessoa. O Senhor Jesus te chamou para interferir a realidade das pessoas. Sabe, você precisa ser um enxerido do bem. Você precisa ver aquela pessoa que está caída, que está se afundando nas drogas, na bebida, e não se cansar de ir atrás dele. Você precisa ir lá, investir, ter amor, ter paciência, alisar, cuidar do lar. Irmãos, precisa do lar. Muitas vezes a gente precisa passar a mão, conversar 1, 2, 3, 10, 20 vezes. Porque se o Senhor Jesus entregou essa vida em tuas mãos, como disse a pastora Roberta, alguma coisa o Senhor quer te ensinar. Meu amado, você precisa ter paciência. Você precisa ter amor. Para você ser um cristão contagiante e passar de nível, você precisa ter amor. O amor é tudo nas nossas vidas. A palavra do Senhor mesmo nos diz, né? Se não tivermos amor de nada vale, de nada adianta. Aceite a sua missão. Você foi criado para servir a Deus. A Bíblia diz que Ele nos criou para que fizéssemos boas obras que Ele já havia preparado para nós. E essas boas obras são um serviço de Deus. O Senhor Jesus já deixou essas boas obras para mim e para você. Tantos exemplos que o Senhor nos dá na Bíblia. Você precisa fazer boas obras. As boas obras, elas fazem parte da vida do cristão. Não é só pular, não é só rodar, não é só falar em línguas, não é ser próspero. Tudo isso é ótimo, tudo isso é maravilhoso. Mas você precisa praticar boas obras. Você foi salvo para servir a Deus. Quando Jesus te resgatou do mundo, não foi para você ficar de braços cruzados, e sim para realizar a obra dele. O Senhor te chamou para realizar a obra dele. O Senhor te chamou para gerar vidas e gerar discípulos. O Senhor te chamou para ser pai e mãe de multidões. Queridos, não vale a pena, não tem sentido algum nós estarmos aqui, se nós não gerarmos filhos para o Senhor. Nós somos chamados para gerar. Nós precisamos gerar. Você foi chamado para servir a Deus. O chamado para a salvação, ele inclui o chamado para servir. Ambos são os mesmos, independente da sua carreira, independente do seu trabalho, da sua faculdade, independente de tudo isso, você foi chamado para servir. Existem tantas formas de você falar de Jesus. O pastor Alessandro falou aqui. Existem tantas formas, um cliente que entra na loja, né, irmã Jane? Um cliente que vai fazer a unha. Irmãos, no metrô, na escola, começa a pedir estratégia para o Senhor. Você usa a sua mente para tantas coisas. E tantas coisas muitas vezes fúteis. Tantas coisas que não têm valor, que não dão sentido à vida. Por que você não começa a usar a sua vida e a sua mente para gerar filhos para o Senhor? Por que, irmãos? Irmãos, quantas vezes nós gastamos tanto tempo em coisas que não edificam, em coisas que não valem de nada? Quantos viram a postagem daquela moça que se suicidou, que cantava lá no Raul Gil? Aí todo mundo compartilha, né? Se precisar, estou aqui à disposição. Aí uma pessoa te liga de madrugada, você desliga o telefone na cara dela. Aí todo mundo posta lá no Facebook. Queridos, não adianta viver de aparências.
Não adianta viver postando se você não se doa. Se você não faz nada. Se quando você vê o caído necessitado, você vira as costas. Você passa longe, você foge, você dá a volta. Você não quer se sujar de sangue. Você não quer se sujar, você não quer. E falar de Deus para as vidas não adianta nada, meu amado. Não adianta. Não adianta você ter o melhor carro, a melhor casa, o melhor tênis, a melhor roupa. Ter um status. Não adianta nada se você não ama o próximo. Não adianta nada se você não estende a sua mão para o próximo, se você não dá o seu ombro para o próximo chorar. Se você não tem coragem de passar um WhatsApp para aquele irmão que faltou no culto ou que faltou na célula. Para mim, tanto fez como tanto faz. Eu vou cuidar primeiro das minhas coisas. Eu vou cuidar primeiro de limpar a minha casa, de jogar a minha bola. E você não vai atrás daquele que falta na sua célula e que nem falta no culto. De nada disso adianta. Nada disso adianta. Você foi chamado para servir a Deus. E servir a Deus é negar a si mesmo. É negar as suas vontades. É negar o seu eu, o seu ego. Você precisa viver para Deus em tempo integral. A ordem de Deus é servir. Jesus foi categórico. A atitude de vocês deve ser igual à minha, porque eu, o Messias, não vim para servir. Não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida para muitos. Amém? Para nós cristãos, servir não é uma opção. Não é uma opção para mim e para você servir. Servir também tampouco tem que se encaixar na minha e na sua agenda. Não. Servir tem que ser prioridade. Deus quer te usar para que você faça diferença neste mundo. Ele quer atuar por seu intermédio. Não importa a duração da sua vida. E nem o tempo que você vai passar aqui na terra. O que importa é a contribuição. O que você ofereceu. Não como você viveu, mas como. Não quanto você viveu, mas como. Não importa se você vai viver 100, 200, 150, 70 anos. O que importa é como você viveu. Como você tem vivido, o Senhor te pergunta nessa noite. Como você tem vivido? Quais são as suas marcas aqui na terra? Quais são as marcas que você vai deixar aqui? Como que as pessoas vão se lembrar de você no dia que você morrer? Aquela pessoa egoísta, fútil, que só pensava em si mesmo, que só pensava no seu bem? Ou como aquela pessoa que estendia a mão para o aflito e para o necessitado? Como aquela pessoa que ia atrás daquele irmão que não está mais na presença do Senhor? Como aquela pessoa que dava um prato de comida? Como aquela pessoa que quando Deus manda abençoar o irmão, vai e faz, sem medir esforço, sem se importar se vai faltar ou se não vai. Na verdade não vai faltar, porque o Senhor Jesus não vai deixar faltar. Não vai faltar, irmãos. O Senhor Jesus, Ele cuida de nós, dos mínimos detalhes. Eu gostaria de passar um vídeo nessa noite. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse vídeo. Vai demorar. Glória a Deus. Jesus disse: se você insistir em salvar a sua própria vida, você perderá. Somente aqueles que põem de lado a sua vida por minha causa e por causa da boa nova do Evangelho é que saberão o que realmente significa viver. Só sabe o que significa viver é quem realmente se entrega ao Senhor. É quem se entrega aos propósitos dEle aqui na terra. A nossa vida só tem sentido, irmãos. A nossa vida só pode ter sentido se nós ajudarmos o nosso próximo. Se nós servirmos ao nosso próximo. Foi para isso que Deus nos chamou. O Senhor nos chamou para servir. O Senhor nos chamou para fazermos discípulos. Para ir e pregar. E não é lá fora não, viu?
Deus chamou também algumas pessoas para pregar lá fora. Mas começa dentro da sua casa. Começa dentro do seu lar. Começa nos seus vizinhos, nos seus parentes. Não adianta você querer ganhar lá o africano. Não adianta você querer ganhar pessoas lá de fora se você não ganha nem os seus vizinhos. Se você não dá testemunho de vida, não ganha o seu pai, não ganha a sua mãe, não ganha os seus filhos para Jesus. Primeiro o ID é aqui, viu? É aqui. Primeiro o nosso ID é aqui. É na escola, é na faculdade, é no seu vizinho da esquerda, da direita, e depois é lá fora. E outra coisa, o Senhor Jesus nos chamou para ser o sal da terra. É aqui na terra. É agora, viu? Não é amanhã não, porque o amanhã não te pertence. Você não sabe se você vai estar aqui amanhã ou não. É aqui na terra. Porque se você não falar de Jesus aqui na terra, depois não vai adiantar nada. Não vai surtir efeito nenhum. Essa noite o Senhor nos convida a sairmos da nossa zona de conforto. O Senhor nos convida a irmos para a chuva, a irmos para fora. Independente da cor, independente da situação financeira, independente da opção sexual, o Senhor me chamou e te chamou para gerar filhos para Ele.